algum título, uma pessoa famosa, a gente vai lá, fica todo feliz. Muitos gostam até de tirar uma foto e posta aqui, posta ali. Você hoje está na presença do Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Então, tira uma foto com Ele aí e posta. Posta Jesus no teu coração, Jesus na tua vida aí. Mostra o que Ele fez pela tua vida. Mostra o que Ele fez por você. E mostra aí o que Ele ainda vai fazer na tua vida. Amém? Vocês estão felizes de estar na presença do Pai? Glória a Deus, eu também estou muito feliz de estar na presença do Pai. E é claro, na presença dessa igreja linda, maravilhosa. Amém? Vamos estar fazendo uma oração aí? Antes de a gente estar iniciando, que o Senhor venha falar mais do que Ele já tem falado, mais do que Ele já tem feito aqui nessa manhã. Amém? Feche os seus olhos. Senhor, esse é um momento, Senhor, que nós queremos ouvir a Tua voz. E nós te pedimos, Senhor, nós rogamos a Ti. Fala, Senhor, aquilo que Tu tens para falar. Faz o que Tu tens para fazer, Senhor. Que nada venha tirar a nossa atenção da Tua voz, da Tua presença, Pai. Senhor, Tu sabes, ó Pai amado, o que cada um aqui precisa. Não fala aquilo que queremos ouvir, mas fala o que precisamos ouvir. Senhor, a Tua presença é o melhor lugar para estar. E nós somos atraídos a este lugar por causa da Tua presença, Senhor. Por isso, tira todo o cansaço, todo o sono, Senhor. Tudo aquilo que possa roubar, Senhor amado, aquilo que Tu tens para falar nesta manhã, Senhor. Que nada venha roubar a nossa atenção. Fica conosco, Senhor, usa a minha vida para falar, Senhor amado. E fala, Senhor, nesta manhã com cada um aqui, em nome de Jesus. Amém, amém, aleluia. Abra sua Bíblia no livro de Jeremias. Jeremias no capítulo 18. Vamos ler aqui alguns versículos. Jeremias 18, versículo 1. Palavra que foi dita a Jeremias da parte do Senhor. Levante-se e desça até a casa do oleiro, e lá você ouvirá as minhas palavras. Desci à casa do oleiro, e eis que ele estava trabalhando sobre a roda. Como o vaso que o oleiro fazia de barro se estragou nas suas mãos, ele tornou a fazer dele outro vaso, segundo bem lhe pareceu. Então a palavra do Senhor veio a mim dizendo: Casa de Israel, será que não posso fazer com vocês como fez esse oleiro? Diz o Senhor: eis que como barro na mão do oleiro, assim são vocês na minha mão, ó casa de Israel. Amém? Glória a Deus. Queridos, nós vemos aqui, o Senhor levando o profeta Jeremias até um lugar chamado olaria. O que seria olaria? É um lugar onde se trabalha com cerâmicas, Fazem ali alguns objetos, ou seja, principalmente vasos, Então o Senhor leva Jeremias até aquele lugar porque ele precisa mostrar algo. Ele precisa falar algo para Jeremias, mas ele precisa levar Jeremias até esse determinado lugar, porque além de falar, o Senhor precisava mostrar algo para ele. E chegando na olaria, Jeremias ele encontra lá o oleiro moldando um vaso na roda, Ele fica ali moldando, e de repente o que acontece com esse vaso? Esse vaso ele se quebra, ele se racha, ele se torna o quê? Em pedaços. O que a gente precisa entender aqui? O vaso, ele não é quebrado pelo oleiro, mas sim o vaso ele se quebra por si mesmo. Ele se quebra por algum motivo. A pergunta que eu faço para você: o que você faz se um vaso se quebra na sua mão, se ele se torna em cacos, em pedaços? Eu tenho o costume
de quando alguma coisa quebra na minha mão, que eu vejo que não tem conserto, eu vou jogar fora. Não é verdade? Talvez se for um eletrodoméstico, que tem um conserto, né? Um eletrônico, você vai ali tentar arrumar para que ele volte a funcionar. Mas um vaso quebrado, o que você faria com um vaso quebrado? Você ia juntar os cacos, né? Ia pegar a pazinha lá, uma vassoura. Com certeza, 99% aqui ia jogar um vaso fora. Vou ser sincero para vocês, eu jogaria fora esse vaso quebrado. Só que eu quero dizer para você que o Senhor, Ele queria mostrar algo para o profeta Jeremias. Para que a gente venha entender o que o Senhor queria mostrar para o profeta, o povo de Israel, especificamente falando, o reino de Judá, ele tinha se desviado dos caminhos do Senhor, ele vivia em desobediência, né? O reino de Israel, Judá, eles eram abençoados, o Senhor fazia vencer guerras, eles venciam batalhas, os inimigos se levantavam, eles venciam. Só que, depois da vitória, novamente eles viviam tropeçando, eles viviam fazendo aquilo que não era agradável aos olhos do Senhor. Ou seja, o povo vivia se afastando e seguia a adoração de outros ídolos. E eles sempre quebravam a aliança que Deus tinha feito com eles. Deus levantou o profeta Jeremias para ser voz naquela nação. E Jeremias anunciou que viria um juízo sobre o povo de Judá. Só que Jeremias falou da desobediência que eles estavam vivendo, mas também Jeremias proclamou que existia uma promessa de restauração para aquele povo, uma restauração futura. A maioria das pessoas de Judá, os líderes, jamais davam crédito, zombavam de Jeremias, das profecias, não acreditavam naquilo que Jeremias falava. Pelo contrário, queridos, o profeta sempre vivia perseguido. Ele falava o que o Senhor mandava falar, ele fazia aquilo que o Senhor mandava, mas o que acontecia, ele vivia perseguido, porque o povo não dava créditos a Jeremias. O povo vivia em idolatria, mas em nenhum momento se arrependia. O mundo que nós vivemos hoje não é muito diferente. Atualmente também está assim, Deus fala, Deus mostra, os sinais estão aí, dizendo que a sua vinda, né, está próxima. Deus fala através da sua palavra, de diversas formas, e as pessoas não estão dando crédito, as pessoas não dão ouvidos àquilo que o Senhor fala através de muitos homens de Deus, através dos profetas, dos sinais que nós estamos vendo, que estão acontecendo, e as pessoas estão zombando, como nos dias de Noé. As pessoas zombavam de Noé, esse cara está doido, o Senhor anunciou que viria um dilúvio sobre a terra, Noé tinha ali um trabalho a fazer, uma construção de uma arca, e o povo, que ainda não havia chovido sobre a terra, então o povo não estava entendendo e zombava de Noé. O povo não dava crédito a Noé naquela época, assim como não estava dando crédito a Jeremias, quando ele disse que viria um juízo sobre a nação de Judá. As pessoas estão morrendo sem salvação, e Deus, ele não tem prazer quando o ímpio morre. Deus, ele não tem prazer quando uma pessoa morre sem a salvação. O desejo do Senhor, o que é? É a restauração daqueles que estão perdidos. Por isso, assim como ele levantou o profeta Jeremias, naquele tempo, hoje ele levanta ele levanta você, ele levanta homens e mulheres para entregar a palavra. Ele levanta aqui pessoas para que venha convencer, através da palavra do Senhor, o homem do pecado. Você leva a palavra, o Espírito Santo faz a obra. A pessoa, ela se converte, aí ela é salva, ela é restaurada. É isso que o Senhor tem. Mas infelizmente as pessoas estão como na época de Jeremias, não estão dando crédito. Quando Deus levou Jeremias até o Olaria, ele perguntou a Jeremias: será que eu não posso fazer com vocês o que este oleiro fez com o barro? Ou seja,
Jeremias, será que eu não posso fazer com Israel o que esse oleiro está fazendo com o barro? Jeremias, eu quero restaurar Israel. Eu quero restaurar o reino de Judá. Será que eu não posso? Será que eu não tenho poder? Queridos, toda vez que um vaso se quebra, o Senhor, o oleiro, Ele nos pega, Ele nos molda novamente, para sermos vasos usados por Ele. Amém? O Senhor, Ele não joga fora. Aquilo que nós falamos, eu posso jogar um vaso fora. Tem vaso ali, se ele cair e virar um cacos, amanhã, hoje mesmo vão o quê? Varrer todos os cacos ali, ele vai para o lixo. Mas não, o Senhor, Ele pega o mesmo material, e Ele faz um vaso novo com o mesmo material, e Ele faz um vaso bem melhor do que o anterior que se quebrou. O que Deus quer dizer? Que Ele quer fazer de nós um vaso novo, toda vez que nós nos quebramos. Mas aí fica a pergunta: o que leva um vaso a se quebrar? Assim como nós vimos, o vaso ele se quebrou na mão do oleiro. Ele não foi quebrado pelo oleiro. Então, existem coisas que nós vivemos, que nós passamos em nossa vida que nos leva a ser um vaso quebrado. Uma das coisas que leva o vaso a se quebrar são o quê? Os defeitos. Um vaso com defeito, ele é um vaso o quê? Imperfeito, um vaso com rachaduras, com bolhas de ar, impurezas no material, que o tornam frágil e sujeito a se quebrar facilmente. A qualquer momento, o que acontece com esse vaso? Ele se quebra, pois ele não vai suportar ser usado. Por quê? Porque ele tem defeito. Ele pode ter sido fabricado com um material frágil. Na hora que ele foi produzido, talvez não foi tirado dele todas as impurezas. Então, queridos, eu quero que você entenda que um vaso com defeito, ele não tem utilidade nenhuma. Abra aí a sua Bíblia em Apocalipse, no capítulo 3. Apocalipse capítulo 3, versículos 15 e 16. Conheço as obras que você realiza, que você não é nem frio, nem quente. Quem dera você fosse frio ou quente. Assim, porque você é morno, e não é nem quente, nem frio, estou a ponto de vomitá-lo da minha boca. Aqui está um exemplo de um vaso com defeitos. A igreja de Laodiceia, ela era um vaso com defeitos. O Senhor gostaria que ela fosse, talvez um vaso quente, ou até mesmo frio, o Senhor aceitaria, mas ela era um vaso morno. E morno, o Senhor, Ele disse que vomitaria da sua boca. Café morno presta? É horrível. Coca-Cola morna. Ou seja, assim como você não suporta algo morno, o Senhor também, Ele não estava suportando a igreja de Laodiceia. Deus estava a ponto de vomitá-la por causa dos seus defeitos. Além da mornidão espiritual, ela era o quê? Uma igreja orgulhosa, e ela se sentia autossuficiente, confiava o quê? Nas suas próprias riquezas, nas suas próprias obras, em vez de confiar em Deus. Quantas pessoas vivem assim nos dias atuais? A palavra diz que Ele procura o quê? Verdadeiros adoradores. O Senhor queria encontrar na igreja de Laodiceia uma igreja com uma verdadeira adoração. O Senhor não procura simpatizantes. O Senhor não procura pessoas que vêm para a igreja porque existe um belo louvor, talvez uma bela palavra, talvez você goste desse momento aqui, não. Se você não tiver, se você não ser um verdadeiro adorador, você é como a igreja de Laodiceia, uma igreja com defeitos, um vaso com defeitos, pessoas que continuam uma vida de adoração, quando sai
aqui do culto. É isso que o Senhor está procurando. Adorar aqui, cantar louvores, talvez seja fácil para nós, mas quando nós saímos aqui, daqui a alguns minutos nós vamos estar encerrando esse culto e nós vamos voltar para nossas casas. Talvez alguns vão passear, vão para algum outro lugar. E aí que você tem que mostrar se você é um verdadeiro adorador ou não. É lá fora, é na nossa casa, é no nosso trabalho, é nos lazeres, são nos diversos lugares, fora do culto, quando ninguém está nos vendo. É aí que nós precisamos mostrar se nós somos um verdadeiro adorador. Quem somos nós quando ninguém está nos vendo? Quem somos nós quando estamos sozinhos, talvez no nosso quarto, quando estamos no nosso trabalho que ninguém nos conhece, somente outras pessoas diferentes do nosso convívio aqui? Você precisa mostrar, você precisa ser um verdadeiro adorador quando ninguém está te vendo. Somos um vaso com defeito, quando o nosso exterior ele é bonito, mas por dentro nós somos o quê? Vazios, cheios de impurezas, cheios de injustiça, como eram os fariseus, que se mostravam, ser justos, conhecedores da palavra, conhecedores dos mandamentos do Senhor, mas o seu interior era o quê? Era uma imundícia, considerados como um sepulcro caiado. Mas a palavra de Deus diz para a igreja de Laodiceia: arrependa-se. Isso significa que Deus, ele queria o quê? Consertar a igreja de Laodiceia, os defeitos dela. Deus queria tirar todos esses defeitos e fazer dela o quê? Um vaso novo. Aí eu digo para você, meu irmão, se você se sente como a igreja de Laodiceia, defeituosa, se você se sente um vaso defeituoso, o Senhor está falando nessa manhã: arrependa-se. Porque quando a gente se arrepende, o que o Senhor vem? Ele vai tirar todas as nossas impurezas, Ele vai tirar as rachaduras, e faz das nossas vidas um vaso novo, e um vaso de grande valor, um vaso novo, um vaso precioso. Não importa qual seja o teu defeito, as misericórdias do Senhor, elas se renovam a cada manhã, portanto sempre há conserto para um vaso nas mãos do Senhor. Aleluia! Nessa manhã o Senhor, Ele quer, aplauda Senhor, aleluia! Nessa manhã o Senhor, Ele quer refazer. Ele quer refazer da minha vida, da sua vida, um vaso novo. Porque Ele tem propósitos específicos para cada vaso. Amém? Seguindo aqui, o que leva um vaso a se quebrar? Além dos defeitos, uma queda. Se você pegar um vaso e jogar ele no chão, ou se você está na sua casa, esbarra num vaso que está ali na mesa, ou que está sobre algum outro lugar, talvez um rack da sala, não importa, se você esbarrar num vaso, ele vai cair no chão e ele vai se quebrar. Um vaso, ele tem toda a sua beleza, ele tem toda uma utilidade, mas basta o quê? Ele cair, que a sua beleza vai embora. Basta ele cair no chão, que a sua utilidade se acaba. Por quê? Porque ele se quebra. Isso acontece com a vida dos crentes, Jesus. Quando ele cai, o que acontece? Quando o crente cai, quando ele peca, quando ele faz alguma coisa que não agrada a Deus, o coração dele se quebra. E aí vem o que? Vem aquela dor, vem aquele sentimento ruim, vem aquele peso na consciência, aquela vontade de sumir, eu não quero ver ninguém. Não é assim quando a gente comete alguma coisa, que a gente, logo o Espírito Santo vem e nos constrange, dizendo que nós erramos. O que dá vontade de fazer? Dá vontade de se esconder, dá vontade de não ver ninguém. A gente acha que não tem mais jeito para a nossa vida quando nós pecamos, mas o Senhor Jesus Cristo, Ele morreu numa cruz para te dizer que sim, há jeito para a sua vida, há jeito. Quando nós erramos, basta o quê? Nos arrependermos.
Quando um vaso cai e quebra, o que acontece com ele? Ele perde toda a sua forma, né? Ele perde toda a sua beleza. Ele se espalha em pedaços, porque ele se quebra. E aí vai um pedaço para cada lado. Aí passa uma outra pessoa, ainda pisa nos cacos, chuta e começa a espalhar. Ele acha que não tem conserto. É assim que acontece com muitas pessoas que caem no pecado. Ela perde a forma, o que significa que ela perde a identidade espiritual dela. Ela caiu. Aquela identidade, aquele semblante de alegria, aquele semblante de paz, aquele semblante de amor, ela acaba perdendo. Por quê? Porque ela caiu. Aí ela se espalha em pedaços também. Além de ela se quebrar toda, ela acaba atingindo outras pessoas. Quando um vaso, quando uma pessoa ela cai e se quebra, muitas vezes quem sofre são outras pessoas também que estão perto dela. Um filho, um marido, uma esposa, acaba se machucando por causa de erros. E nós também achamos que não temos conserto. Acha que não tem mais jeito para a nossa vida. Aí o que acontece quando a gente acha que não tem mais jeito? A gente abandona tudo. A gente se esquece que existe um oleiro que faz um vaso novo com o mesmo material. Mas Deus, que é o dono da obra, que é o oleiro, Ele te diz nessa manhã que Ele não desiste da sua obra. Ele não desiste da sua criação. Se você em algum momento caiu, se você tropeçou, se você cometeu algo que você acha que não tem jeito, o Senhor está dizendo: vem para as minhas mãos, que eu vou te moldar, eu vou fazer tudo novo na tua vida, eu quero fazer de você uma vida nova, porque eu vou te usar. Você vai ser como uma flecha nas mãos do Senhor, você vai ser como um vaso nas mãos do Senhor, e Ele vai te encher da presença dEle, vai te encher do Espírito. Você não vai ser como aquele vaso sem utilidade nenhuma. Muitas vezes nós temos um vasinho na nossa casa que a gente começa a esconder coisas, né? Vai uma pilha que não serve mais, vai uma caneta sem tampa, e aí a gente vai acumulando um monte de sujeira. Tem gente rindo aqui porque é assim que acontece. O Senhor, Ele não coloca coisas dentro de você que não tem uso. O Senhor vai colocar dentro da tua vida dons espirituais, vai colocar da sua presença, vai te dar talentos para que você seja usado como um instrumento nas mãos dEle. Aleluia! Abra sua Bíblia em Lucas. Lucas no capítulo 22. Sabe o que o Senhor está dizendo? Para de ficar pensando que não tem jeito. Quando a gente pensa que não tem jeito, é isso que o diabo quer. Porque a gente começa a voltar para trás, a querer voltar lá para o lugar da onde a gente veio. Então o Senhor nessa noite quer, além de renovar a tua vida, Ele quer renovar os teus pensamentos, para que você não fique pensando coisas que venham afastar a tua vida da presença e do querer, da vontade dEle. Amém? Lucas 22, versículos 61 e 62. Então o Senhor voltou-se e fixou os olhos em Pedro. E Pedro se lembrou da palavra do Senhor, como lhe tinha dito: hoje, antes que o galo cante, você me negará 3 vezes. E Pedro, saindo dali, chorou amargamente. Então o Senhor voltou-se e ele olhou para Pedro. Quando o Senhor olhou para Pedro, aqui Pedro tinha o quê? Negado ao Senhor. Aí quando o Senhor olhou para ele se lembrou da palavra que o Senhor tinha dito, que Pedro negaria ele antes que o galo cantasse 3 vezes. E quando Pedro se lembrou daquilo que o Senhor tinha falado, o que aconteceu? Ele chorou amargamente. Pedro, ele era o quê? Um discípulo do Senhor Jesus. Um homem que andou com Jesus. Viu os milagres do Senhor Jesus. Participou dos milagres de Jesus, do ministério de Jesus aqui na terra. Mas Pedro, ele vivia fazendo as coisas que não agradavam a Deus. Ele vivia tropeçando, né?
ele vivia ali cometendo alguns atos que o Senhor não aceitava. E o principal erro de Pedro foi quando ele negou 3 vezes a Jesus, dizendo que não o conhecia. Isso significa, e esse texto nos mostra, que Pedro foi um vaso que caiu e se quebrou. Mas Jesus, em nenhum momento, como nós já falamos, ele não desiste da sua obra. Vocês conhecem a história de Pedro e sabem do que Pedro se tornou. Por quê? Porque Pedro ele foi restaurado em um momento de interrogação de Jesus. Jesus teve um encontro com Pedro. João, capítulo 21. Abre aí. João 21, versículo 15. Depois de terem comido, Jesus perguntou a Simão Pedro. Esse aqui foi um encontro que ele teve depois do episódio da negação. Simão, filho de João, você me ama mais do que esses outros me amam? Ele respondeu, sim, Senhor, sabe que eu amo. Deve ter respondido daquele jeitinho, sim, Senhor, sabe que eu amo, né? Apacenta os meus cordeiros. Jesus pela segunda vez. Simão, filho de João, você me ama? Ele respondeu, sim, Senhor. O Senhor sabe que eu amo. Aí Jesus de novo, pastorei as minhas ovelhas. Pela terceira vez, Jesus lhe perguntou, Simão, filho de João, tu me ama de verdade, cara? Aí Pedro ficou triste, porque Jesus já tinha perguntado pela terceira vez se ele o amava. E respondeu, Senhor, o Senhor sabe todas as coisas, sabe que eu amo. Aí Jesus disse para ele, então apacenta, Pedro, as minhas ovelhas. Em verdade lhe digo que quando era mais moço, você se cingia e andava por onde queria, mas quando você for velho, estenderá as mãos, e outro o cingirá, e o levará para onde você não quer ir. Jesus disse isso para significar com que tipo de morte Pedro havia de glorificar a Deus. E depois de falar assim, Jesus acrescentou, Pedro, siga-me. Esse foi um encontro de Jesus com o seu discípulo Pedro. Depois de ele ter negado, depois de ele ter errado várias vezes, o Senhor teve um encontro com ele e diz o quê? Siga-me. Aqui Jesus o convida ao quê? A um recomeço. Aqui Jesus chama Pedro novamente para que ele o comece, ele volte a o seguir. Nas mãos do Senhor, queridos, nós seremos refeitos, renovados e colocados novamente para ser um vaso usado em suas mãos. Se você acha que caiu e não tem mais jeito, o Senhor nessa manhã te coloca novamente na roda. Ele começa a te moldar, ele começa a te dar forma novamente, ele começa a te fazer o quê? Um belo vaso, um vaso novo, um vaso belo, para que ele comece a depositar ali tudo aquilo que ele preparou para a tua vida. Tudo aquilo que foi projetado para você, porque aquele que começou a boa obra na tua vida é fiel para cumprir, e ele vai até o final. Então você não desista, vá até o fim também, porque o Senhor quer usar a tua vida como um vaso novo nas mãos dele, amém? Aleluia! Só como a hora voa, né? Seguindo, além dos defeitos que os levam o vaso a se quebrar, além da queda, que um vaso também, né, quando ele cai, ele se quebra. O vaso, ele, quando é colocado sob uma baixa temperatura, ou seja, sobre um congelamento, ele também se quebra. Isso aqui é algo muito interessante. Então, além dos defeitos, além da queda, uma baixa temperatura também leva a um vaso se quebrar. Eu quero que você entenda, queridos, que essa baixa temperatura é uma frieza
espiritual. Para que um vaso ele seja produzido, não é fácil. Ele passa por 7 processos. Fica tranquilo que eu não vou falar aqui os 7 processos não, tá? Senão a gente vai emendar com o culto da noite, da tarde, né? Mas um dos processos e um dos mais importantes que esse vaso passa é quando ele vai para o forno. Sabe qual é a média de temperatura desse forno? Esse forno ele precisa aquecer a uma média de 1.200 graus para que esse vaso fique pronto, para que esse vaso fique belo, para que esse vaso depois possa ser usado. Vai depender muito do tipo do material. Dependendo, vai ter que ser mais aquecido ainda. E quanto mais aquecido o vaso é, melhor ele fica. Mas, queridos, quando um vaso é exposto a baixa temperatura, ele vai ter ali um processo físico, ou seja, ele vai se expandir. Ou seja, quando ele levar esse choque, essa baixa temperatura, ele vai se quebrar por causa da sua expansão. Aí eu pergunto, eu e você somos assim. A gente precisa do quê? Do calor, do fogo do Espírito Santo na nossa vida. Quanto mais temos a presença do Espírito Santo, mais fortes e resistentes nós vamos ficar. O vaso é assim. Quanto mais calor, quanto mais temperatura, mais forte e resistente. E quem é o vaso aqui nessa manhã? Sou eu, é o irmão Paulo, é o Paulinho, é a Mônica, é o Silas. É você, meu irmão, que está aqui à minha direita, no meio, à minha esquerda. Nós somos o vaso. Quanto mais da presença do Espírito Santo na tua vida, mais forte, mais resistente você vai ficar. Amém? Mas o que acontece, queridos? Se nós perdemos a presença do Espírito Santo, nós vamos acabar entrando numa frieza espiritual. E aí que acontece com a gente? Esse congelamento. A gente cai numa frieza até ficarmos fracos. E aí é onde nós vamos o quê? Nos quebrar. Então o congelamento, ou seja, a frieza espiritual pode nos fazer também a ficar quebrados. Abra sua Bíblia no capítulo, em Juízes, no capítulo 16. A gente já está acabando, ok? Juízes 16. Fica falando que eu acabo me acostumando com esse negócio aqui. Juízes 16, no versículo 18, 19 e 20. Olha só o que diz aqui. Quando Dalila viu que ele lhe havia contado o seu segredo, falando de Sansão, mandou chamar os governantes dos filisteus, dizendo: venham mais esta vez. Agora ele me contou o seu segredo. Então os governadores dos filisteus vieram até ela e trouxeram com eles o dinheiro. Dalila fez com que Sansão dormisse no colo dela. E tendo chamado um homem, mandou-lhe rapar-lhe as 7 tranças da cabeça. E assim começou a subjugá-lo. Sansão havia perdido a sua força. Então ele gritou. Então ela gritou, Sansão, os filisteus vêm vindo aí. Ele despertou do sono e disse consigo mesmo: vou sair como nas outras vezes que ele venceu, e me livrarei. Mas ele não sabia ainda que desta vez o Senhor havia se retirado dele. O que acontece é que uma pessoa sem o Espírito Santo, ela fica o quê? Sem força, ela fica sem a visão. Foi o que aconteceu com o nosso amigo aqui, Sansão. Quando ele expôs o seu segredo a Dalila, uma mulher o quê? Do povo inimigo, ela era uma filisteia, uma mulher do povo filisteu. Ela o entregou aos seus inimigos. O que ela fez? Ela tentou de várias vezes. Tentou, até que conseguiu descobrir o segredo de Sansão. É o que acontece, queridos, na nossa vida.
diabo ele tenta aqui, ele tenta ali, até que ele consegue derrubar muitas vidas. Muitas vezes ele tenta na tua vida e você venceu, e você acha que ele desistiu. E aí onde você afrouxa, onde você começa ali a dar brechas novamente. E é nessa hora que o diabo ele vem novamente, e ele tenta novamente destruir a tua vida. Dalila agiu dessa forma, tentou uma vez, duas, três, até que conseguiu descobrir qual era o segredo da força de Sansão. Sansão, após ter o seu cabelo cortado à presença do Senhor, o que aconteceu? Se retirou dele. Ou seja, quando a presença do Senhor, ou o Espírito Santo se retira da vida de alguém, o que acontece? Nós perdemos aquela presença, aquele fogo, aquele calor que somente o Espírito Santo traz na nossa vida. Foi o que aconteceu com ele. Aí os inimigos chegaram, Sansão já estava sem a presença de Deus. Eles se aproximaram para pegar Sansão. Ele tentou se livrar, mas não conseguiu mais. Sem a presença de Deus, fica fácil para o inimigo. Sem a presença do Espírito Santo, que é aquele que nos conduz, é aquele que nos dá força, é aquele que nos dirige nas palavras, nas obras, no dia a dia. Sem a presença dele, sem esse calor, sem esse fogo, a gente entra numa frieza espiritual. E se a gente perder a presença dele, somos uma vida fácil para o inimigo. Sansão, um homem forte, usado por Deus, separado por Deus para uma determinada obra. Ele deixou se esfriar, porque ele caiu na conversa do inimigo, de uma mulher do seu povo inimigo. Sansão, a se relacionar com uma mulher que pertencia aos filisteus, foi esfriando, até se quebrar. Perdeu a presença de Deus, perdeu a sua força e perdeu totalmente o que é? A sua visão. O esfriamento espiritual, ele não acontece assim, da noite para o dia. O esfriamento é em processos. Por quê? Porque a palavra de Deus, ele já diz que o diabo, ele fica rodeando ao derredor. Ele tenta, para que você se esfrie. Aí você cai aqui, mas se levanta. Você cai ali e se levanta. Mas chega uma hora que se você cai e não consegue se levantar mais. Por quê? Porque você caiu numa frieza espiritual. Você deixou que o inimigo vencesse essa guerra. Mas se você se manter firme, com a chama do Espírito Santo aceso na tua vida, em nenhum momento o inimigo vai conseguir te derrubar. Portanto, nessa noite o Senhor te chama. Entra, vem para o forno. Venha para o forno, esse forno aqui, ele vai te aquecer. Esse Espírito Santo aqui, ele tem uma chama viva, uma chama forte, que vai te dar força, que vai te dar visão, que vai te dar sabedoria. Você não vai se esfriar, mas se você procurar viver uma vida sem Deus, longe da presença de Deus, aí você vai acabar ficando fácil para o inimigo. Quando o esfriamento espiritual chega na nossa vida, a gente não ora mais como antes. A gente não medita mais na palavra como antes. A gente vem para o culto só quando dá. Acaba sendo uma opção. Vir para o culto acaba sendo opção. E não é isso. Nós já falamos aqui, o Senhor procura o quê? Verdadeiros adoradores. Verdadeiros adoradores colocam Deus em primeiro lugar da sua lista. Deus é prioridade. Deus não fica em segundo, terceiro, quarto plano. Quando Deus é prioridade na nossa vida, nós somos prioridade também. O Senhor, queridos, nessa manhã quer fazer de cada um de nós uma vida nova, um vaso novo, um utensílio novo. Ele quer te usar. Ele não te chamou apenas para você ficar sentado. Sim, continua aí,
vai se tratando, vai se cuidando, vai buscando. Mas quando chegar o momento, queridos, o Senhor te chama, vem que eu tenho uma obra para fazer, eu tenho um trabalho para você, porque você é um vaso e eu quero te encher, eu quero fazer de você um vaso de honra, não de desonra. O Senhor chamou vidas aqui para ser vasos de honra, e vaso de honra, ele vive cheio da presença de Deus, cheio das coisas que Deus tem. Deus quer depositar na tua vida dons, Deus quer depositar na tua vida os frutos do Espírito. 1 Tessalonicenses, no capítulo 5, 19, diz assim: não apaguem o Espírito. Então nós precisamos viver, continuar com a chama do Espírito Santo aceso na nossa vida, para que não haja o esfriamento espiritual. É responsabilidade nossa manter essa chama acesa na nossa vida. Mas se esse fogo se apagar, aí a gente esfria. E aí a gente vai chegar num ponto de se quebrar. Mas nessa manhã que o vento do Espírito Santo começa a soprar aí na tua vida, soprar aí no teu coração, e faça essa chama somente aumentar, que esse fogo só aumente na tua vida, que essa chama aumente, que você possa o quê? Influenciar outras pessoas quando sair daqui. Tem churrasqueiro aqui? Tem algum churrasqueiro aqui? Alguém que sabe, que manja do negócio? Ou é só eu? Quando você vai acender uma churrasqueira, o que você faz? Tu acende ali no centro. É ali no centro. E aquele fogo vai o quê? Se alastrando. E vai inflamando todo aquele carvão que está ali ao seu redor. Até que, dentro de alguns minutos, a churrasqueira está totalmente tomada pela brasa. Seja essa brasa. Saia daqui, aonde você estiver. Comece a inflamar as pessoas pelo poder do Espírito Santo que é na tua vida. O Senhor te chamou, o Senhor disse, Jesus Cristo, quando Ele ressuscitou, o que Ele disse? Eu não vou te deixar órfão, eu vou enviar, eu vou para o Pai, mas enviarei o Espírito Santo Consolador. Ele enviou o Espírito Santo, e até os dias de hoje, o Espírito Santo se faz presente. Por isso, nessa manhã, o busque, faça com que essa chama cada dia mais e mais seja acesa, essa chama aumente e que você possa influenciar, queimar outras pessoas lá fora e que essas pessoas venham para o nosso meio e que juntos nós possamos em uma só voz continuar louvando e adorando o nome do Senhor, aquele que vive, aquele que reina, aquele que é o nosso Senhor, o Senhor dos senhores, o Rei dos reis. Ele é o nosso Deus. Aleluia! Vamos para casa? Então vamos concluir aqui. Queridos, um vaso, então ele pode quebrar-se de várias maneiras. Mas, uma das 3 maneiras que nós vimos aqui foram o quê? Defeitos, quedas e esfriamento. Um vaso quebrado nas mãos do homem, ele vira lixo. Um vaso quebrado nas mãos de Deus, ele vira um vaso novo, ele vira um milagre, ele vira uma nova vida, ele vira uma nova oportunidade. Nessa manhã, deixa Deus fazer da sua vida um vaso novo. Se alguém quebrado, ou caminhando ali para se quebrar, nessa noite o Senhor está aqui com a sua roda, Ele quer amassar. Talvez, vai doer um pouquinho, porque ser amassado é um processo dolorido, mas depois que você ficar pronto novamente, se prepare, porque Deus ele só vai te encher da presença dEle. Portanto, nessa manhã esteja preparado para ser amassado pelo Senhor, para que Ele encha do Espírito Santo, da sua presença e da sua glória. Aleluia! Se você acha que não tinha mais jeito, Deus está dizendo, tem jeito.
nas minhas mãos, tudo se renova. Deus está começando novas histórias nesta manhã, nova vida. Mas nós precisamos deixar que Ele nos molde novamente, para que nós venhamos a viver essa nova vida. Amém? Efésios 2:10. Pois somos feituras dele, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Você foi preparado por Deus para boas obras, para ser usado por Ele, para ser um vaso de honra cheio de coisas que só vêm dos céus para a tua vida. Amém? Se você crê nessa manhã, nessa palavra, aplauda ao Senhor aí com alegria. Aleluia. Glória a Deus. Feche os seus olhos. Baixa a sua cabeça. Primeiramente, nessa manhã eu quero falar aí com você que chegou aqui pela primeira vez, que ainda não conhece a Jesus, que não teve a oportunidade de andar com Jesus. Eu creio que você ouviu bem essa palavra. O Senhor, Ele quer fazer de você uma nova vida.